E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Eu queria desejar para todo mundo um feliz ano novo, um feliz 2021, né? Já foi, né? A gente está no dia 5, mas é comecinho do ano, né? Estamos voltando a gravar os podcasts depois de uma pausinha, um descanso curto, né? Mas é sempre bom a gente tirar um tempo para descansar o corpo, a cabeça, né? Renovar os ânimos depois de um ano tão difícil. Então, obviamente que a gente começa o podcast dessa temporada desejando para todo mundo um ano melhor, né? A expectativa de que seja um ano um pouco mais leve, né? Um pouco mais tranquilo do que foi 2020, né? Porque 2020 foi algo, acho que ninguém poderia imaginar que fosse acontecer. É clichê falar isso, porque todo mundo está falando, mas é verdade, né? Ninguém poderia imaginar que isso pudesse acontecer. E eu sempre falo, né, até aquelas pessoas mais pessimistas, né, as pessoas que, que têm aquele pensamento de fim de mundo, pensamentos pós-apocalípticos, eu acho que nem essas pessoas conseguiriam, apesar de, né, acharem que é, é, isso poderia acontecer, né? Ou queriam que isso acontecesse, né? Tem gente que é muito fã de seriado e tal, essas coisas aí, teorias de conspiração, mas ninguém, obviamente, poderia esperar que isso fosse acontecer em 2020, né? Então foi um ano difícil, acho que para todo mundo, e, e a nossa expectativa, claro, é que 2021 seja um ano um pouco mais sossegado, né? Pelo menos em relação a essa pandemia, né? A esse vírus que veio para ficar na nossa vida, na nossa sociedade, que não está sob controle de forma alguma, né? Então a gente sempre no podcast, sempre que possível a gente fala, né? Vamos se cuidar, né? Vamos tomar os devidos cuidados, né? Na medida do possível. A gente obviamente entende que existem pessoas que precisam trabalhar. A gente fala do esporte aqui e sabe que o esporte é um meio que gera muito emprego, né? E durante o período mais complicado da pandemia, não que o período que a gente vive agora seja mais tranquilo, de forma alguma, mas quando a gente viveu o lockdown mais severo, né, a gente viu aí, né, pessoas perdendo emprego a rodo, né, o desemprego continua alto, a gente sabe disso, mas o mercado começa a retomar, né, no momento, claro, complicado ainda, mas a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, é o ganha-pão, né? O governo não tem condições. A gente sempre faz o comparativo, quando a gente vê essas matérias falando de auxílio do governo, a gente vê o pessoal falando do auxílio que os caras dão nos Estados Unidos, que os caras dão na Europa, né? Mas não tem como comparar, gente. Desculpa, assim, é claro que eu acho que são governos e governos, e os governos têm que ter competência para auxiliar, para assistir, né, a sua população. Mas, poxa, a gente sabe que o Brasil é um país que está longe de ser uma Europa, por exemplo, um país da Europa. Então, para o Brasil conseguir dar um auxílio decente para sua população, infelizmente, né, por mais que a gente queira, por mais que a gente saiba o que é certo e o que é errado, o país não tem condições disso, né? E não é culpa de um governo, né? E aí não é aqui entrando em, em polarização política de forma alguma. Esse é um descuido, um descaso de vários governos, né? O Brasil está na situação econômica que vive hoje, não só por conta da pandemia, claro, mas muito por conta também de negligência e má gestão de vários e vários governos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que o governo, independentemente se fosse de esquerda, de direita, né, não vamos entrar no mérito de discutir, né, a linha política, não. Né? Independentemente do governo, a gente sabe que existe uma limitação. Né? Por exemplo, eu sou de São Paulo. Existe o auxílio do governo, mas o auxílio do governo paulista não existiu. Né? Então, e o governo paulista poderia dar
por exemplo, um auxílio a mais, né, um bônus a mais, um bônus a mais aí para sua população, isso não aconteceu, né, então a gente, repito, não estou querendo entrar numa discussão política aqui, o que eu quero dizer é que, é existe uma limitação financeira, né, o país como um todo, os estados mais ricos, os estados mais pobres, né, a União, né, o governo federal, existem limitações, né, em relação ao orçamento. E repito, tudo gira em torno de má gestões, né, repetidas má gestões. E não estou falando só de nível federal, não, né, de nível estadual, nível municipal, né, e infelizmente a gente vive essa cultura, né, de má gestões e infelizmente quem colhe os frutos é a população. E a gente tem que, num momento difícil, onde o governo poderia ajudar, a população infelizmente tem que trabalhar para se sustentar, né? Por isso que eu falo, tomar cuidado à medida do possível, né? Falar que as pessoas têm que ficar em casa, eu acho que é muita presunção, né? É fácil, sim, pô, você liga a Rede Globo de manhã, tá passando ali o Mais Você e, e a Ana Maria Braga filma na casa dela, né? Você vê a casa da Ana Maria Braga, é todo o respeito, né? A Ana Maria Braga é uma figura extremamente bem-sucedida, né? Por ser mulher e pelo período que ela começou na TV, a gente imagina que ela passou cada perrengue na vida, né? Então ela é merecedora de ter a casa que tem, mas poxa, para Ana Maria ficar em casa é muito mais fácil do que o cidadão que mora na comunidade de Paraisópolis, né? Que vive num cômodo ali, que um quarto da Ana Maria, da casa da Ana Maria, deve ser a casa inteira, né? Para 5, 6 pessoas, né? Que vivem em Paraisópolis. Então, repito, não estou aqui querendo falar que não merece, né? A Ana Maria, obviamente, vou repetir, vou reforçar, lutou para conseguir e é merecedora, né, da casa que tem. Eu só estou querendo fazer uma comparação de que para algumas pessoas é mais fácil ficar em casa, dá para ficar em casa, dá para trabalhar em casa. Para outras pessoas não, infelizmente, né? Então, a gente vê aí os absurdos que a gente vê de pessoas indo para festas clandestinas, mas, gente, querendo ou não, é errado, as pessoas vão contaminar os seus familiares, mas querendo ou não, são eventos que estão gerando renda para famílias mais necessitadas, né? Então, assim, é difícil, cara, assim, é difícil. Eu, eu concordo que é um momento difícil, não é um momento para festa, e eu concordo. Agora, e a renda que isso está gerando, né? Então, infelizmente, para aquela pessoa, para aquele cidadão que ganha pouco e aquela festa vai gerar pelo menos um pouco de renda, para essa pessoa faz toda a diferença, né? Então é complicado, né? A gente vive um momento tão difícil que é complicado a gente falar, ficar julgando o que é certo e o que é errado, né? A gente começa a viver, pô, é fácil falar, é errado, tudo bem, mas aí você começa a pensar em tudo que está por trás, né? Tudo que está por trás dos bastidores de uma festa, de um evento esportivo, né? De você ver torcedores são paulinos indo se aglomerar na porta do estádio para apoiar o São Paulo, né? Para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, poxa, nos entornos dos estádios gera uma renda, né? Muita gente, os caras vão lá vender as comidas, né? Nos seus, nos seus carros, né? Aqueles famosos carros que ficam vendendo lanche, pizza de R$ 10, né, na porta dos estádios, pelo menos em São Paulo, né? Não sei como é em outros estados, em outras cidades, mas famosos carros, né, que ficam nas portas dos estádios, dos entornos, tentando ganhar alguma renda. Então, num primeiro momento é fácil a gente falar que é errado, né? Pô, mas vai gerar aglomeração, vai contaminar a família, vai lotar leito de UTI. Eu entendo tudo isso, tá? E é por isso que a gente fala que é errado e eu, até certo ponto, eu concordo que uma aglomeração ela é errada. Mas existe o outro lado da história, né? E a gente vê pessoas, figuras públicas o tempo inteiro falando que a gente precisa ter mais empatia, precisa ter mais empatia. E eu acho que a gente precisa saber começar a usar a empatia
por todos os lados, né? Essa pessoa que vai na festa, que vai no, na porta do estádio apoiar o time, ela está se colocando em risco, está colocando em risco a sua família. E aí a gente, pô, precisa ter empatia com a sua família, mas a gente precisa ter empatia também com as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, né? Não só os organizadores dos eventos, mas os funcionários envolvidos, que a gente sabe que são pessoas muito humildes. Então a gente vive um momento tão complicado que eu mesmo, poxa, eu me sinto mal de falar, pô, isso é totalmente errado. O cara precisa de uma grana, pô, mas você prefere morrer ou prefere ganhar dinheiro? Mas se o cara não ganhar dinheiro, ele vai morrer também. E o cara vai morrer de fome, né? Vai ser despejado da casa que ele mora. Então, assim, é muito complicado, tá? O momento que a gente vive, a gente não pode. Acho que é muito fácil a gente julgar, sair falando o que quer. É complicado, assim. Se a gente quer ter que o mundo tenha mais empatia, a gente tem que pensar em todos os pontos, tá? Não é só em um ponto. É claro que é, é muito melhor a gente ter leitos de UTI disponíveis, né? Que a gente tenha pessoas de grupo de risco saudáveis. Eu acho que isso é o primeiro ponto, porque a gente tem que valorizar, em primeiro lugar, a vida, né? Mas é o que eu falei, existe toda uma estrutura por trás que gera renda para muitas pessoas e essa renda vai auxiliar outras famílias que precisam disso. Então, por isso que eu falo, é complicado, não estou falando que é certo, tá? Eu, pessoalmente, eu acho que é complicado a gente se aglomerar nesse momento, tá? É complicado. Agora, que isso está gerando renda para pessoas que precisam, tem pessoas que não precisam, obviamente, né? Os organizadores têm muita grana, estão ganhando mais grana. Agora, tem os funcionários humildes, né? Funcionários que vão preparar bebida, que estão trabalhando na logística, né? Dos equipamentos de som, das bebidas, das comidas, o pessoal da limpeza. Toda essa galera aí são pessoas mais humildes, né? Por isso que eu falo, é complicado a gente a gente falar, pô, fique em casa, né? Porque até porque o auxílio do governo vai acabar também. Então é um momento delicado. Eu peço desculpas aqui por pegar esse espaço e deixar esse essa filosofada, esse leve desabafo aí, porque é difícil, cara. Assim, é um momento que faz a gente refletir sobre todos os aspectos, né? E a gente, se a gente quer ter um mundo com mais empatia, a gente precisa fazer esse exercício, né? De pensar em todos os lados, né? Desse, desse, desse complicado momento que a gente vive, né? Então, vamos seguir, né? Vamos falar de esporte, esperar que na torcida para que esse seja um ano um pouco mais leve. Então, vamos tentar deixar mais leve. Vamos falar de esporte, né? Vamos falar de Copa do Brasil primeiro, porque a gente teve aí, durante o período em que a gente ficou parado, a gente teve aí a definição dos finalistas da Copa do Brasil, né? Palmeiras e Grêmio. Tá? De um lado, o Palmeiras, uma partida um pouco mais fácil, né? Uma partida não foi fácil. A classificação foi um pouco mais fácil. Se a gente olhar o placar, parece que foi um pouco mais fácil. O Palmeiras ganhou de 2-0, né? Para quem não se recorda, tinha empatado o primeiro jogo em 1-1, e eu não lembro se eu cheguei a comentar a partida, eu acho que não, né? Mas foi um empate de 1-1. Eu acho que não deu tempo de eu comentar, né? Essa partida eu já tinha tirado o meu período sabático, né? Foi pouco antes do Natal, né? Então eu já estava no período, mas só para falar brevemente, a primeira partida foi 1-1, o jogo em que aliás, as duas partidas o Atlético, o América, perdão ao torcedor do América, o América se mostrou um time muito mais copeiro do que o Palmeiras, tá? Me desculpe o torcedor palmeirense, o, o América eu acho que foi muito mais copeiro, tá? Mas não soube, nos momentos mais difíceis, não soube segurar a experiência do Palmeiras. Eu acho que aí a experiência pesou mais, né? Porque o América teve chance, saiu com, com um resultado favorável, tá? Conseguiu abrir o placar no primeiro jogo primeiro, depois de um erro ali dos mais bizarros, mas dos mais bizarros mesmo, do Emerson Santos, tá? Ele foi, o Palmeiras estava tentando sair com a bola, ele foi tentar fazer um
um toque ali pro Gustavo. Eu não sei o que, que ele tentou fazer, para ser sincero, tá? Eu sei que ele lançou a bola na área, a bola sobrou pro Ademir e o Ademir matou no peito e jogou para a rede, né? Ele tentou fazer de tudo, menos tirar a bola dali, né? Eu não entendi. Eu até agora vendo o lance, eu tô tentando entender o que, que queria fazer o Emerson Santos, né? Porque é, é, ele pode falar que teve um golpe de vista ali, né? Porque os uniformes não eram tão distintos, mas poxa, é uma semifinal de Copa do Brasil, né? Se você não está prestando atenção no jogo, pede para sair, né? Pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu não concordo muito com, às vezes, com as escolhas dos uniformes, né? O Palmeiras jogando com camisa verde e calção branco, né? E o América de camiseta branca. Então, sim, se você olhar de canto de olho, dá para confundir, né? Provavelmente foi o que aconteceu com ele, mas é o que eu falei. Semifinal de Copa do Brasil, você não pode contar com a sua visão periférica, né? Você tem que olhar e tem que acertar, né? Não pode ficar fazendo firula de saindo de bola, né? O Palmeiras é um time que eu gosto muito, alguns não gostam disso, tá? Mas o que eu gosto do Palmeiras é que o Palmeiras simplifica várias vezes, né? Várias vezes comete gafes também, né? E isso aconteceu nos dois jogos dessa semifinal. Mas no modo geral, o Palmeiras tenta simplificar a sua vida, né? Na hora que tá difícil, o Palmeiras dá chutão. O Palmeiras não economiza no chutão, né? Repito, cometeu sim algumas gafes, tá? E o América não soube aproveitar. Mas o Palmeiras, de um modo geral, simplifica essa saída de bola, dá chutão mesmo. Não tem vergonha de ser feliz, não, de jogar feio, não. E tem que ser. Não pode correr o risco que cometeu o, o Emerson Santos, né? Não tem condição de você cometer isso numa partida decisiva. Tá? O Palmeiras conseguiu minimizar o preju com o Gustavo Gomes, né? Num lance de lateral, o América dormiu, o Palmeiras conseguiu empatar. Tá? E aí tentou crescer na partida, isso no primeiro jogo não conseguiu, terminou em 1-1, levou a disputa para o jogo da volta, o América obviamente muito confiante e começou bem a partida, né? Parecia que o time de Série A, o time que investiu milhões nos últimos anos, parecia que era o América, né? Porque sufocava a saída de bola do Palmeiras, marcava antecipado, forçando erros do adversário o tempo inteiro. Então é o que eu falei, parecia que o time que está na Série A, que vem ganhando títulos nos últimos anos, que vem investindo milhões nos últimos anos, parecia que era o América, né? E não o Palmeiras. Palmeiras acuado, errando muito, dificuldades demais de sair do campo de defesa. E o Palmeiras, desde o surto de Covid, né, o Palmeiras já não é mais o mesmo. O Palmeiras vem sofrendo muito, né? Eu acho que principalmente com desgaste, tá? Então, é, é, até chegou no ponto do Abel Ferreira falar que o elenco tá curto, né? Porque teve disputa três competições e bem nas três competições, diga-se de passagem. Claro que no Campeonato Brasileiro o título está um pouco distante já, mas ainda é possível, né? Matematicamente ainda é possível. Então o Palmeiras ainda disputa, porque está no topo da tabela ainda. Então é, é, o Abel Ferreira fala até em um elenco curto, né? Pela questão física, uma maratona de jogos, é, problemas de Covid, aí os atletas têm um tempo para se recuperar fisicamente de novo. Então o Palmeiras sofre muito, eu acho que com esse desgaste das últimas semanas, essa maratona de jogos, e claramente perde rendimento, né? O Palmeiras é irreconhecível daquele Palmeiras de quando o Abel Ferreira chegou, né? O Palmeiras contra-ataque eficiente, um Palmeiras vertical, um Palmeiras que fazia muitos gols. Hoje é um Palmeiras mais defensivo, mais conservador, que sofre muito, né? Que tem dificuldade de sair com a bola, né? Você vê aqueles jogadores daquela época que estavam voando, hoje errando muitos passes, né? O Lucas Lima apagado, o Rafael Veiga, muita dificuldade também de conseguir um passe preciso, né? Principalmente quando o adversário força a marcação, antecipa a sua marcação. Então é um Palmeiras diferente, né? O torcedor
pelo menos aqueles que torcedor obviamente empolgado, porque tem uma final, Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, mas o torcedor claramente que queria o Palmeiras ofensivo deve estar um pouco preocupado, deve estar um pouco chateado, mas faz parte, né, dessa dessa rotina insana de jogos, tá? E para quem acha que dá para comparar com o Flamengo do ano passado, não dá, tá? A rotina de jogos do Palmeiras é muito mais brutal do que aquela campanha que fez o Flamengo no ano passado. Tá claro que não quero tirar o mérito, o que fez o Jorge Jesus é algo fora de série, porque não poupou elenco, tá? Mas repito, a maratona de jogos que enfrenta o Palmeiras, ela é muito maior do que aquela que enfrentou o Flamengo, tá? Mas é, é, a gente obviamente esperava um rendimento um pouquinho melhor do Palmeiras, né? Até pela motivação, pela empolgação de você jogar três grandes competições e sendo destaque nas três grandes competições. Mas enfim, o segundo jogo começou difícil para o Palmeiras e o Palmeiras começou a construir a sua vitória, um lance de genialidade do Luiz Adriano, né? Um passe do Rony, ele bem marcado, encontra espaço, dá um chute no canto, abre o placar e aí abre as portas para a classificação. O Rony faz o segundo gol e o América perdeu reação. O América perdeu, faltou fôlego para o América, né? Cansou, faltou um pouco de experiência e o Palmeiras, se tem dificuldades técnicas, sobra em experiência, né? Precisou de um grande centroavante, da experiência de um grande centroavante para conseguir abrir o placar, né? E o, o Rony você vê, né? Ele é um cara que ainda falta bagagem, né? Porque ele não conseguiu carregar esse ataque do Palmeiras, cometendo erro, às vezes comete alguns erros de decisão na hora de finalizar, de dar o passe final, e foi o Luiz Adriano fazer o gol, tirar a pressão da partida que ele consegue fazer o seu gol, claro, muito por conta também do nervosismo do América, mas você vê que já tira um peso, né? Depois que o Luiz Adriano faz o gol, tira um peso e o Rony consegue crescer, vive um grande momento no Palmeiras e o Palmeiras sai com a sua classificação, mais uma final, né? Continua forte na Copa do Brasil e vai enfrentar o Grêmio, tá? O Grêmio que viveu um momento complicado, né? Depois da eliminação para o Santos na Libertadores, o Grêmio é outro time que, assim como o Palmeiras, perdeu muito rendimento, né? Caiu assim a qualidade do futebol de uma forma assustadora, tá? E isso veio casado, né, com a eliminação na Libertadores pelo Santos, né, acho que foi muito dolorido, né, principalmente no aspecto psicológico. E aí o Grêmio venceu a primeira partida, na segunda o São Paulo era muito favorito, mas muito favorito mesmo, para todo mundo. O São Paulo era muito favorito porque estava jogando mais, mentalmente mais forte, porque o Grêmio tinha sido eliminado na Copa Libertadores, e o São Paulo era a grande aposta de críticos e comentaristas, né? Então você vê como é que é o mundo do futebol, né? O Grêmio foi copeiro, o Grêmio fez cera e o Grêmio saiu com a classificação. Ainda no final o São Paulo ficou na bronca, né? Porque o árbitro não deu mais tempo, né? Isso no segundo jogo já, o árbitro não deu mais tempo para a partida, né? Porque deveria de fato ter dado mais tempo, porque o Grêmio estava fazendo muita cera, hein? O Grêmio jogou como um argentino nessa partida da Libertadores, né? Impressionante a cera que fez o Grêmio, mas fez o seu papel, né? O Grêmio é um time copeiro e é isso que falta ao São Paulo, tá? O torcedor, claro, está feliz pela campanha no Campeonato Brasileiro e o São Paulo tem tudo para ser campeão, mas para o Fernando Diniz ter sucesso no ano que vem, nas competições de mata-mata, o São Paulo precisa ser mais copeiro, tá? Não, não adianta o Fernando Diniz manter sempre jogando, se manter sempre jogando da mesma forma, né? Vamos sempre jogar desse jeito, vamos sempre jogar desse jeito, vamos sempre jogar desse. O São Paulo está aí para provar, tá? Que isso não dá certo. Repito, deu certo com o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus foi um fenômeno, né? O Jorge Jesus e o Flamengo como um todo. Não estou falando Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus e o seu elenco, né?
Aí é um caso à parte, foi um fenômeno, né? Mas o, o Santos do São Paulo ele tá aí para provar, foi eliminado de todas as competições de mata-mata. Por quê? Porque não é copeiro, né? Joga de uma forma e não muda aquele jeito de jogar em nenhum momento, tá? E quando a partida fica difícil, tá? Aí você não consegue mudar, você não tem aquela capacidade de mudar. É assim é o São Paulo do Fernando Diniz. E por isso foi eliminado de mais uma competição de mata-mata, porque não sabe ser copeiro, tá? Não sabe, não consegue ditar o ritmo, não consegue se defender mais quando a partida exige, não consegue fazer cera quando a partida exige. E isso é preciso numa competição de mata-mata, principalmente numa competição sul-americana. Então, o São Paulo sofre mais uma vez com uma eliminação, sofre, modo de dizer, porque pela campanha no Campeonato Brasileiro não foi uma eliminação doída, agora foi uma eliminação que causou desconforto, né, principalmente no final da partida, muita confusão, e eu acho que internamente na gestão ali, na diretoria, isso causa um desconforto, porque é mais uma competição de mata-mata que o São Paulo deixa escapar e para o ano que vem. Repito, assim, se o Fernando Diniz não conseguir mudar o seu jeito de jogar para ser mais copeiro, né, para ser mais conservador em alguns momentos, o São Paulo dificilmente vai conseguir avançar nas competições de mata-mata, tá? E não é querendo ser o, o agente do caos aqui, né? Não é torcendo contra, mas a gente vê o reflexo disso já há muito tempo, né? Não é de hoje isso que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo não é um time copeiro. O Fernando Diniz se propõe a jogar de uma forma e ele não muda, né? Ele vai jogar daquele jeito e para o adversário que entende essa forma de jogar, ele vai saber explorar isso e vai conseguir desclassificar o São Paulo. Então é uma eliminação que eu acho que acende um sinal de alerta de novo, tá? E o Fernando Diniz vai ignorar de novo, porque a gente sabe como ele é. E o São Paulo, torço eu para que seja campeão do campeonato. Ah, tá torcendo pro São Paulo. Não, aqui é um grande trabalho, né? E a única competição que dá pro São Paulo ganhar é uma competição de pontos corridos, né? Desculpa o torcedor São Paulino. Ah, vai ficar bravo, mas é a verdade. O São Paulo não é copeiro. Já mostrou isso e a grande chance é o Campeonato Brasileiro, tá? Então, a torcida que a gente fica, né, e eu falo assim, a torcida não é só para o São Paulo, né? A torcida é para o Atlético Mineiro, que investiu muita grana. A torcida é para o Flamengo também, que trouxe um grande treinador que é o Rogério Ceni. A torcida é para o Internacional também, né, que esse ano fez uma grande temporada, mas teve a saída do Cudê. A torcida é para o Palmeiras, né, para o Grêmio. Então assim vai, né, para o Santos. Mas é o que eu falei, né, a torcida para o São Paulo é no aspecto de trouxe um treinador considerado aí jovem, da nova geração, um cara com ideias que a gente gosta, né, de futebol ofensivo, um cara que permaneceu no clube, apesar de vários momentos difíceis, de crise, o planejamento continua, e é por isso que a gente fala, que a gente fica na torcida, por quê? Porque o planejamento precisa se reverter em título, senão vai para o saco, né? Tudo que a gente fala de ah, o clube precisa se planejar, o clube precisa ter planejamento, tudo aquilo que todo mundo fica falando de planejamento, planejamento, vai para o saco se o São Paulo não ganhar um título, né? Então, claro que muito por conta dos próprios erros do Fernando Diniz, mas isso precisa se reverter em título em algum momento, né? E por isso que eu falo, a torcida é por conta disso, né? No, no Atlético Mineiro, a torcida, é o que eu falei, só para não falar que eu estou torcendo para São Paulo, a torcida é por quê? Para que o investimento tenha valido a pena, né? Porque a gente quer o futebol brasileiro forte, né? Um futebol brasileiro com poderio financeiro forte, relevante, capaz de montar elencos é, que, que, que possibilitem os brasileiros a disputar com os europeus uma final de Mundial de Clubes. Então, o investimento precisa ser revertido em títulos também. É por isso que eu falo. A torcida não é só para o São Paulo. No São Paulo, a torcida é nesse aspecto, né? De apostou num planejamento e nesse momento que joga um grande futebol, isso precisa se reverter em título, né? E o que sobrou é o Campeonato Brasileiro e o São Paulo é o franco favorito a levar esse caneco e o Grêmio, cara, assim, apesar do Palmeiras
tá muito bem nas competições, o Grêmio eu acho que viu um momento semelhante em termos de, né, do da queda do rendimento, né, da queda, da perda do futebol bonito, entre aspas, a gente pode dizer assim. São dois times que se vêm se mostrando copeiro, mas que caiu muito a qualidade do seu futebol. Então é uma final que para mim está aberta, tá? O Grêmio é um pouco mais favorito, por quê? Porque tem mais títulos, né? Isso naturalmente tira um pouco o peso, né? Mas existe, eu acho que uma pressão maior para o Grêmio para conseguir igualar, né, o número de títulos do Cruzeiro. Então existe essa pressão, né? Internamente e para a torcida existe essa pressão. Agora, sim, pela quantidade de títulos, é natural que o peso seja menor. Falar assim, a gente tem mais título, vocês que lutem, né? Naturalmente é isso. Agora existe, obviamente, a pressão para ser o maior campeão de Copa do Brasil junto com o Cruzeiro, né? Então, por isso que existe, eu acho que uma pressão um pouco maior em cima do Grêmio, mas o lado do favoritismo que eu falo é pela quantidade de títulos, né? Por ter um pouco mais de camisa, né, jogando Copa do Brasil, né? Então, claro que está em aberto, é o que eu falei, está totalmente aberto essa final, por quê? Porque são dois times que vivem momentos semelhantes, né? De desgaste, de uma queda de rendimento e de um Palmeiras que vai sofrer um pouco mais, por quê? Porque tem ainda Libertadores para disputar, né? Então, é, é, final em aberta, vai ser uma grande partida, dois times que nos últimos anos se tornaram referência, né, no futebol brasileiro, pela relevância que eles vêm tendo, pela campanha que eles fazem todos os anos, sempre no topo, sempre chegando longe em competições. Então são talvez aí dos últimos anos os dois times que vêm sendo referência, né, no destaque no futebol brasileiro, né? Então vai ser uma grande final, perspectiva de uma grande final, né, e dois times copeiros, cara, assim, quem fizer um gol vai se defender e o outro vai sofrer, né? A gente tem que destacar isso aqui, né? Vamos seguir com o podcast. Falei rapidinho da Copa do Brasil. Eu queria falar agora da dois últimos destaques, tá? Antes de essa semana a gente tem Libertadores. Palmeiras joga hoje, o Santos joga amanhã. O Palmeiras tem um grande desafio pela frente, mas dois destaques que eu queria dar é Vasco da Gama. O Vasco, durante a nossa pausa, demitiu o Ricardo Sapinto e trouxe o Luxemburgo de volta, tá? Claramente apostando em algo semelhante ao que aconteceu no ano passado, tá? É, sim, não dá para dizer se isso é bom ou se é ruim, tá? Eu acho que o Luxemburgo é um bom treinador. Ele fez um bom trabalho ano passado, o elenco é semelhante, conhece alguns jogadores, então acho que ele tem tudo para conseguir um bom resultado no curto prazo. Acho que o Vasco fez uma aposta acertada nesse sentido. Eu acho que não deveria ter mandado embora o Sapinto, mas em virtude dos resultados a gente sabe que é, é, o tempo era curto para o Sapinto fazer alguma coisa e ele, para mim, deixou claro que, pelo que a gente viu em campo, né, de que era um cara que precisava de mais tempo, né? E precisava sair de uma situação difícil, incômoda que vivia o clube também, aquela pressão de sair da zona de rebaixamento, aquele momento chato, aquele momento de confiança baixa, né? Não era o que ele esperava, claramente, e eu acho que não conseguiu pôr o seu futebol em campo, precisava de mais tempo para fazer funcionar. E era claro que a demissão ia acontecer cedo ou tarde. O Vasco, repito, após o Luxemburgo, ele tinha ido para o Vasco num momento difícil no ano passado, então é, é, assume o Vasco de novo numa situação difícil, e é o que eu falei, eu acho que ele tem tudo para tirar o Vasco dessa situação complicada, por quê? Porque o ano passado ele fez isso, né? E o elenco, repito, ele é semelhante, é um cara que estava no clube, esteve no clube há pouco tempo, então conhece o clube, conhece a estrutura do clube, conhece o elenco, e eu acho que ele tem tudo para conseguir resultados positivos num curto prazo, tá? E para fechar hoje, falar de Atlético Mineiro e Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos teve o contrato rescindido, ele está se despedindo do Atlético, né? Ele fez reformulou o elenco do Atlético Mineiro, e o que chamou a atenção, tá, é que na saída o Alexandre Matos falou que a situação financeira do Galo ela é complicadíssima, né? Palavras do Alexandre Matos.
complicadíssima, né? Diz que para o ano que vem vai investir pouco e vai ter que apostar aí numa mescla do elenco que ele montou, que ele ajudou a montar com o São Paulo, com jogadores, né, das categorias de base, que é algo que a gente sabe que é sabido que o São Paulo não gosta disso. O São Paulo ele é um cara extravagante, ele gosta de grandes investimentos, né? Ele gosta de contratar jogadores que estão prontos, né? Jogadores que vão chegar para render alto, né? Não numa aposta da categoria de base. Então vive um dilema aí o Galo, né? Porque trouxe um homem forte do futebol que ajudou o São Paulo a gastar horrores, o time não vem rendendo aquilo que se esperava e agora o cara se despede, né? Então deixa claro aí que o Alexandre Matos, apesar de ser uma grande figura e ter sido muito importante no Palmeiras, né, para reformular o elenco do Palmeiras, para ajudar o Palmeiras a ganhar títulos, ele é um cara, uma figura controversa, né? Ele é uma figura que está envolvida, que vai ter sua imagem vinculada a grandes investimentos, tá? Mas é um cara que sabe negociar. É o que eu falei, se ele tivesse no Palmeiras, eu tenho certeza que o Miguel Ángel Ramírez teria vindo para o Palmeiras naquele momento que o Palmeiras quis contratar o Ramírez, né? Eu tenho certeza que se o Alexandre Matos estivesse no Palmeiras, o Ramírez teria vindo. Se o Alexandre Matos estivesse no Palmeiras, o Sampaoli teria vindo no começo do ano. Então ele é um cara que, apesar de gastar muita grana, ele tem a lábia, né? Ele sabe negociar. Às vezes o futebol precisa disso, né? Ele precisa de um cara que vai conseguir seduzir o, o, o cara do outro lado, né? O cara da outra ponta para trazer para o seu clube. Então, ele, para mim, o torcedor não gosta, né? Do torcedor do Galo, alguns devem já estar na bronca com ele. No Palmeiras, ele foi muito criticado pela torcida, mas não dá para negar a importância que ele teve, né, nessa reformulação do Palmeiras, né? Então deixa o clube e repito, diz que a situação financeira do Galo é complicadíssima, né? Não podia deixar de ser pela quantidade de investimentos que foram feitos. A preocupação que a gente tem agora é contratou muita gente, vai conseguir continuar pagando, né? E isso vai gerar um problema a longo prazo pro Palmeiras não, pro Atlético Mineiro, pro Galo. Essa é a preocupação que a gente tem, porque o maior rival, o Cruzeiro, passou por uma situação absolutamente complicada, né? E a preocupação que a gente tem em relação ao Galo é essa também, né? De investir muita grana, agora vai conseguir cumprir com seus compromissos? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? Enfim, é, é, dois últimos destaques, repito, essa semana a gente tem duas partidas da Copa Libertadores, tá? O Santos vai enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira e o Palmeiras vai também para enfrentar o River Plate fora de casa, tá? Então, os brasileiros, vida difícil, Brasil e Argentina. Eu sou mais Brasil, estou na torcida dos brasileiros, claro, e vamos acompanhar esses jogos e assim que puder a gente volta para comentar o que foi essa rodada da semifinal da Libertadores, esses jogos de ida da semifinal da Libertadores, tá certo, galera? Quero agradecer todo mundo, desejar mais uma vez um ótimo 2021. Estamos de volta com o podcast. Fica o meu convite aberto, quiser que eu fale do seu clube de coração, de outra competição, deixe o seu comentário aí embaixo. Próximo podcast a gente está de volta, a gente amplia a discussão, o debate para vocês, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço, um ótimo 2021 para todo mundo e vamos que vamos, né? Tchau.